Olá, estudantes! Essa semana iremos dando continuidade ao assunto equação do primeiro grau, agora com problemas. Como resolver um problema de equação do primeiro grau? É importante salientar que precisamos entender algumas nomenclaturas. Então, no problema, quando há um problema de equação do primeiro grau, vocês irão se deparar com algumas nomenclaturas que vocês precisam interpretá-las para transformar na equação a ser resolvida. Então, por exemplo, quando eu falo o dobro de um número, eu me refiro a 2x. Então, 2x quer dizer o dobro de um número. Quando eu falo o triplo de um número, eu estou me referindo a 3x. Quando eu falo o quádruplo de um número, estou me referindo a 4x. Quando eu falo um número, eu me refiro a x. Quando eu falo a terça parte de um número, quer dizer x sobre 3. Quando eu falo a metade de um número, estou me referindo a x sobre 2. Quando eu falo a soma de dois números consecutivos, eu estou falando em x mais 1. Quando eu falo a soma de três números consecutivos, eu estou falando de x mais 1 mais x mais 2. A soma de três números consecutivos, a soma de dois números consecutivos. Então, vão percebendo aí, ó. Quando eu falo o dobro de um número, eu quero dizer 2x. Quando eu falo o triplo de um número, 3x. Quando eu falo o quádruplo de um número, eu falo em relação a 4x. Quando eu falo um número, estou falando em x. Quando eu falo a terça parte de um número, x sobre 3. A metade de um número, x sobre 2. Quando eu falo a soma de dois números consecutivos, né? Quer dizer x mais 1. A soma de três números consecutivos, x mais 1 mais x mais 2. Então, são algumas nomenclaturas que são fundamentais vocês entenderem para quando resolver a equação do primeiro grau, vocês transformá-la elas na equação. Então, aqui, por exemplo, um número adicionado a 9. Então, um número, lembra? Ó, x. Adicionado a 9. O que é adicionar? É você somar. É igual a 21. Então, igual a 21. Então, aqui eu já armei a equação do primeiro grau. Eu peguei o problema, né? Percebi a nomenclatura que eu devo usar e coloquei aqui. Então, aqui eu tenho a equação do primeiro grau, não organizada. Nesse caso aqui, eu tenho que transferir o mais 9 para o lado do 21, né? Quando eu levo ele para o segundo membro, ele vai mudar de sinal, né? Então, vai ficar como x é igual a 21 menos 9. X é igual a 21 menos 9. Vai dar 13. Então, 21 menos 9 igual a 12. Percebam que eu primeiro tive que organizar para depois resolver. Então, está perguntando qual é esse número. Então, o número é 12. Certo? No outro problema aqui, temos o seguinte. O triplo de um número adicionado a 4 é igual a 28. Qual é esse número? Então, quando eu falo o triplo de um número, estou me referindo a 3x. Adicionado a 4. Então, se é adicionado, mais 4, é igual a 28. Então, coloco o sinal de igualdade igual a 28. Então, é ver o problema, interpretá-lo e transformá-lo em equação do primeiro grau. Então, eu tenho uma equação aqui do primeiro grau desorganizada. Então, eu tenho que levar o mais 4 para ficar de junto do 28. Então, vai ficar o quê? 3x igual a 28
Aqui é mais 4. Indo para o segundo membro, fica menos 4. 3x é igual a 28 menos 4, igual a 24. X é igual a 24 sobre 3. X é igual a 24 dividido por 3, dá 8. Então, qual é esse número? Então, nesse caso, o número é 8. Então, é importante saber interpretar as nomenclaturas, né? Saber colocar elas. E quando for para adicionar, colocar sinal de mais. Quando for subtrair, colocar sinal de menos. Quando for para dividir, colocar sinal de dividir. Então, saber organizar é fundamental para você saber resolver uma equação.